Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sumi faz. Sumi por um tempo, né? Todo mundo sabe, eu fiquei doente, né? Por uns dias aí, uns meses. Mas graças a Deus deu tudo certo. Melhorei, né? E tinha visita aqui em casa, o pessoal veio aqui. Aí você sabe, né? Correria pra lá e pra cá, tem que dar atenção pra visita, né? Então, acabou que eu não tive tempo de ficar gravando, né, mesmo, até por causa da gritaria, né, do barulho, que o pessoal fala muito e tal. Então acontece, né, gente? A gente dá uma pausa, assim, né? E esses dias eu tava, né, agora que acalmou tudo, né, eu me recuperei, eu voltei às atividades normais, né, tal. E sobre os mangás, né, eu comecei a ler de novo, né, deu um tempinho para eu conseguir ler à noite, né, antes de dormir. E eu comecei a ler a coleção de Boku no Hero, que eu tenho aqui, né, o anime já acabou, mas como eu completei, né, a coleção faz pouco tempo, eu resolvi ler tudo e eu já tô no volume 11, né? Terminei o volume 11. E, cara, realmente, pra mim, Boku no Hero, assim, atualmente ele tá sendo o meu mangá conforto, sabe? Eu não sei explicar. Ele é aquele shonen, mas ele é um shonen tão gostosinho de ler. Ele faz seu cérebro, assim, desligar enquanto você tá lendo. É muito gostosinho, cara. Eu simplesmente sou muito apegado aos personagens. Não tem um personagem que eu odeie, por enquanto, né? É só o vilão mesmo, que é o Alforone, eu detesto ele. Mas tirando, assim, ele, o resto, todos os personagens são muito carismáticos. É bem divertido ler aquele negócio, né? Acompanhar o crescimento das crianças, é muito divertido. O All Might mesmo, assim, é um personagem sensacional, assim, cara, que eu queria muito que a mãe do Deco casasse com ele no final pra ele virar o pai do Deco, porque o Deco nem tem pai, né? Ah, mas o pai dele mora em outro país. Não interessa, ele não tem pai, sabe? Pra mim é uma desculpa de uma desculpa boba, sabe? Então, assim, mas tudo bem, né? Deixando isso aí de lado, é um mangá muito bom, é muito gostoso de ler, sabe? E você fica, sei lá, alegre. É muito divertidinho, assim. Outro que eu gosto bastante é Haikyuu. Haikyuu também é um mangá sensacional que você acompanha lá e você torce pelos personagens. Não tem nenhum personagem detestável, assim, ao extremo, que você pega raiva, que você quer bater nele. Então você não se estressa muito lendo. São ótimos mangás, assim, para você desligar o seu cérebro, assim, só passar o tempo e curtir a história, né? Que você gosta de todo mundo que tá ali, né? Desenvolvimento muito bom. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu queria dar continuidade nos meus, nas minhas coleções, né? Mas, sabe quando você tem um monte de coleção em andamento e você quer dar continuidade em todas, só que você tem um monte de buraco e um monte de coleção também e e aí você quer preencher aqueles buracos de coleção muito mais rápido, só que você não tem dinheiro, não tem dinheiro necessário para isso. Então, eu tô meio nessa fase, né? Que eu fico olhando assim, eu falo, ah, meu Deus, tem tanta coleção aqui. E aí eu comecei a perceber que minha coleção meio que ficou sem foco, né? Ela ficou uma coleção meio que assim, não sei explicar. É como se ela não tivesse muito sentido. É como se a minha personalidade não estivesse nela. É um negócio assim, sabe? Quando você. Não sei. Você fala assim, ah, eu vou comprar esse título por curiosidade, mas assim, aí quando você lê, você fala, cara, não tem nada a ver comigo. É um negócio assim que tá acontecendo, né? Então, eu queria falar hoje sobre paciência em coleção, né? Na paciência na hora de colecionar, que é quando a gente fica aquela afobação, sabe? Nossa, eu vou completar. Nossa, eu preciso tirar os buracos da coleção. Normalmente isso acontece quando tem muito buraco, né? Que aí eu começo a ficar assim, nossa, se esse volume
esgotar, vai ficar uma porcaria, sabe? E aí não faz sentido nenhum isso aí, sabe? Começa a aparecer um monte de promoção estranha que você fala assim, ué, mas por que tá tão baixo o preço? E aí você fica com aquela ânsia de comprar porque o preço está baixo, né? E eu fiz isso, aquele momento em que você descontrola um pouco, mas aí eu tô percebendo que é o seguinte, essas promoções, assim, cara, elas voltam, né? E se elas não voltarem, cara, as editoras agora elas estão reimprimindo os mangás, né? Eles estão sendo reimpressos, elas estão vendo que as pessoas estão comprando os números faltantes, né? Então, assim, porque teve uma época em que reimpressão era um negócio quase impossível, né? Todo mundo viu aquele drama da galera que queria um One Punch Man 18, né? Que ninguém reimprimia, era uma bagunça total, o pessoal vendendo a níveis super faturados. Então, assim, cara, tipo, R$200 o mangá, R$500 o mangá. Então, assim, um mangá, não é nem a coleção, é um mangá, é um volume. Então, é um negócio que ficou um absurdo, né? E eu fiquei até alegre quando as editoras resolveram fazer a reimpressão, né? Agora eles estão fazendo muito mais frequentemente, né? E ainda bem, porque senão não ia ter como. Ia ter coleções assim que você não fechava, né? Não fechava de jeito nenhum. Aí eu fico pensando assim, ainda bem que a gente não tem mais aquela urgência para comprar o número faltante. Então a gente pode ter uma certeza de que ele vai ser reimpresso no futuro. E no caso, assim, não só reimpresso, né? Por exemplo, tem a coleção de Ouran. Ouran estava esgotado faz anos, gente. Ouran, ele foi publicado acho que em 2007, 2008, por aí. E quando acabou, ficou assim impossível de achar os volumes, até porque era um mangá antigo, não tinha mais reimpressão. E aí, do nada, eu pensei que nunca mais ia ser reimpresso, até porque é um shoujo antigo, eu achava que o pessoal não ia ligar muito, né, e tal. Se do nada a Panini vai e anuncia uma edição nova de Oura, né? Então, assim, desvalorizou totalmente a antiga, que era em papel jornal, era em 18 volumes, né, e agora a edição nova vai ser um acabamento melhor, um papel melhor, né, capas melhores, vai ser uma edição 2 em 1, então vai diminuir bastante a coleção, vai ficar para 9 volumes. Então, assim, não. A galera que gastou rios de dinheiro, né, numa coleção de ouro, eu vi gente vendendo ouro a 700, 800 reais, cara. A coleção de 18 volumes, né, que se você tivesse comprado na época, você teria gastado 180, né, no máximo, porque seria 10 reais por volume. Então, assim, é um negócio assim que dá pra se pensar, né? O pessoal ficou com aquele negócio de mentalidade de escassez, só que assim, gente, voltou, né? Anos depois, e teria valido mais a pena esperar? Acho que sim. Acho que não. Depende. Então, assim, é um negócio que, assim, se você é um otaquinho que tá começando a sua coleção, e você é uma pessoa que já tem uma coleção considerável, você já é uma pessoa que coleciona há anos, né? Igual eu, né, mais de 10 anos. Então, assim, tenha paciência. Uma hora aquele volume seu vai aparecer. Aquele seu volume que você está há anos esperando, uma hora ele vai aparecer e você não vai ter que vender um rim para conseguir comprar ele, entendeu? Até porque tá muito caro as coisas, né? E, assim, gente, o mercado de mangá, ele tá tendo uma atenção absurda. Um monte de gente tá lançando mangás, tá vindo editoras de tudo quanto é lado, lançar mangás novos, pegar títulos japoneses, né? Então, assim, a gente vê que tá em alta, né? Então, não, assim, não se preocupem muito, porque vai ter. As editoras sabem quais são os títulos que são os mais badalados e tal, então elas vão reimprimir. Né? Se o seu título esgotou, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai aparecer em algum box, em alguma edição especial, né? Igual Claymore. Claymore, o pessoal chorava por Claymore, queria uma edição nova de Claymore, queria uma reimpressão de Claymore, e aí agora a Panini veio edição remix e tal. E é isso. Eu achava que os títulos que não vendiam tanto assim, por exemplo, aqueles títulos que são 1 ou 2 volumes, né, 4 volumes, assim, eles iam esgotar muito rápido. Mas, pelo que eu tô vendo, eles meio que viram um encalhe, né? A galera não tá muito interessada nesse tipo de título. A galera quer ver Naruto, a galera quer ver Bleach, One Piece, né, que são esses maiores.
E se você tá colecionando esses maiores, pode ter certeza que eles vão ser sempre repostos. Então, assim, nunca pague muito caro numa edição de One Piece, porque ela vai ser reposta algum tempo depois, porque tem muita saída, tem muita procura. Naruto também. Ah, ela acabou a edição Gold, pode ter certeza, vai vir um Naruto Remix mais em breve possível, eles vão repor. São títulos que tem muita demanda, então assim, fica tranquilo aí, Jujutsu Kaisen, né? Tem aquelas coisas assim. Agora, o que eu falo é edição especial. Por exemplo, Jujutsu Kaisen teve aquela edição aquelas edições com capa variante, aí eu acho que assim, se você é um fã, se você liga para isso, é melhor você pegar a capa variante na época que sai, né? Porque aí eles não têm como reimprimir, acho que tem um contrato lá de ser limitado mesmo, então assim, aí é complicado, né? Mas edições comuns, por exemplo, eu tive um problema sério com o Kimi no Todoki, cara. Eu resolvi colecionar esta coisa. E Kimi Todoki, ele é um título antigo, ele foi publicado em 2011, 2012, né? Faz anos que ele não tá mais no mercado e tal. Então, eu fui e fiz a loucura de pagar caríssimo no volume 28. Mas é porque o volume 28 sumiu do mapa, gente. Eu não sei o que aconteceu com o volume 28. E não é nem o volume final, não é nem o volume 1, nem o final. É o 28, não é o 30. Então, assim, é um negócio bem complicado, assim, né? Eu faria isso de novo? Não. Não, eu nunca mais faria isso, né? Mas aconteceu. E aí, eu tô contando os dias pra vir uma edição nova de Kimi no Todoki, que eu acho que vai sair, porque saiu a terceira temporada do anime, coisa que ninguém imaginava que ia sair. Saiu anos depois, tá relançando os Nendoroids daí da Sawako. Então, assim, a gente... Talvez teremos um Kimi no Todoki remake, talvez teremos uma edição nova, mas enfim, é um público que agora tá... O shoujo, né, tá fazendo muito sucesso, estranhamente, né? Que antes ninguém ligava pra nós, agora todo mundo quer publicar o seu shoujo, então tá bom, também não vou reclamar. Mas é aquela história. Tenha paciência, sabe? Espere as promoções que você quer, não é as promoções que você acha que... Não, é assim, se você quer pagar no máximo no mangá, R$ 20, espera que uma hora vai aparecer um mangá que você quer por R$ 20 ou menos, tá? Não se preocupe com isso, porque do jeito que tá uns preços muito superfaturados e tá difícil, viu? Tipo assim, uma edição básica tá custando R$ 40, R$ 50. Eu nunca imaginaria isso, R$ 50 num gibi. É um gibi, cara! Sabe, tem 190 páginas, 200 páginas no máximo, com papel ruim, uma capa meia bomba, e tipo, sabe, não é tão incrível assim, né? E até as edições mesmo, 2 em 1, você consegue em algumas promoções metade do preço, tipo o Haikyuu, que tá R$ 70 agora, você pega por 35, né? O que é um valor até legal para uma edição 2 em 1, que são 2 tancos em 1, entendeu? Que você pagaria mais em um tanco solto, que é R$ 40. Então, assim, vocês esperem, sabe? É a dica da tia aqui para vocês, porque senão vocês vão acabar se endividando por gibi, entendeu? Por mangá. E isso é uma coisa terrível. Não faça isso, porque a gente está numa época que o consumismo está muito em alta. Está muito em alta. E a gente tem outras prioridades agora, sabe? Vale muito mais a pena você guardar um dinheirinho, né? Porque tá tendo coisas estranhas estão acontecendo, meus amigos. Estamos em tempos difíceis, sabe? E assim, as editoras não estão dando trégua, elas estão lançando tudo de uma vez. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo meio que uma planilha, assim, e é aquela história. O título apareceu, tem um título que eu tô colecionando que ele tá com o valor mais baixo. Espera completar o título que tá mais próximo de ser finalizado. Por exemplo, eu tenho o Perfect World aqui para terminar. Né, saiu os volumes 11 e 12 e aí fecha, são só mais 2 volumes. Então é melhor eu dar prioridade pro Perfect World. Quando sair o volume 11 e 12 num preço melhor, pelo menos 50% de desconto, que é assim que eu pego, né? Você saiu por uns R$ 20, R$ 17, aí eu vou lá e pego e pronto. Aí fechou a coleção, menos uma nas minhas costas, né? E é isso, porque senão a gente não aguenta, não. Não aguenta, tá tudo caro, comida tá caro, luz tá caro, tá tudo caro. E a gente tem outras prioridades na vida também, né, gente? Não vivam só em função das suas diversões também, né? Tenham responsabilidade, sejam conscientes com as coisas, porque a gente
dá tanto duro para conseguir um dinheiro, a gente trabalha tanto, e pra tipo assim, gastar num negócio assim, sabe? É até triste, né? Agora, se você é o cara que coleciona vários títulos, dê preferência para um que você tá mais animado a pegar, né? E termina ele primeiro. Essa é a dica de ouro que eu vou dar para vocês, né? Terminem um primeiro e vai na sua, assim, é um lazer, entendeu? É um lazer. Coloque nos lugares certos os lazeres que vai dar tudo certo também, né? E sobre o volume de lançamentos que tem, assim, cara, eu sou a fã do shoujo. Eu queria pegar todos, né? Só que eles não estão dando trégua, eles estão lançando muita coisa. Então, assim, tem títulos que infelizmente, eu não vou pegar, né? Eu não vou poder pegar, né? Então, assim, eu vou deixar de lado até o momento em que eu completar as outras coleções que eu preciso completar, e aí eu vou e começo a pegar de novo, né? Então, assim, ter paciência, né? Como é o volume 1 e como tá tendo um alto volume de reimpressões, vale a pena esperar um pouco também, né? Pra quando o bolso desafogar e eu completar a coleção, eu conseguir abrir espaço, né? Porque espaço também é um negócio que tá acabando também, tô atulhando aqui a casa e não faz sentido nenhum, né? E comprar para não ler é a mesma coisa que eu jogar dinheiro fora, sabe? Porque não faz sentido eu ter um negócio que serve para leitura e eu não tá usando, né? Então, assim, é complicado. Então é isso, gente. O que eu queria dizer hoje para vocês é terem paciência, tá? Aos poucos os seus títulos vão chegando e, assim, não percam o sono, durmam bem, sabe? E é isso. Se cuidem. Um abraço, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.